Pessoal, boa noite. Hoje nós não vamos ter a live de Psicologia do Desenvolvimento, mas eu vou postar para vocês uma videoaula. O conteúdo de hoje não cai na avaliação N1, tá? Todo o conteúdo que vai cair na N1 está no portal. Está no portal e está descrito na aula de hoje para vocês, ok? Então, vamos dar continuidade, né, à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar do desenvolvimento emocional da criança de 6 a 7 anos. No início, a gente vai falar um pouquinho nessa faixa etária, né? Essa faixa etária, então, nós falamos que é quando a criança está em idade escolar. Então, quando a criança ela entra na escola, ela começa, né, a conhecer as letras, então ela começa a dominar o mundo das letras. Ela também desenvolve o instinto sexual, né? Mas ele ainda permanece dormente. Isso nós estamos falando da criança de 6 a 7 anos. Ela tem uma aquisição da motricidade fina melhor, então ela começa a definir melhor a aquisição, a motricidade fina, que seria a coordenação motora fina. A figura humana, ela começa a assumir uma forma, né? Então, os pais e as mães, eles começam a ter uma valorização mais importante, tá? Então, eles começam a dominar também a lateralidade, né? O espaço e o tempo, tá? Em toda a questão das relações, toda a questão emocional e também da coordenação motora. Então, a idade também da aprendizagem da leitura, e nós falamos que é o domínio operatório da construção do real, porque até os 6 anos, vamos pensar o início dos 6 anos, a criança ainda ela está vivendo, né, no mundo da fantasia. Tudo aquilo que ela imagina, que ela vê na televisão, imagens, histórias que ela ouve, ela coloca na prática no dia a dia dela, da vida dela. Então, ainda esse momento, a partir dos 6 anos, ela já começa a colocar, a se tornar um mundo mais real para ela, tá? Então, a entrada para a escola e a aquisição da leitura, nessa entrada na escola, né, com crianças na idade dela, e a aquisição da leitura, nós falamos que existe a transmissão formal dos conhecimentos e pensamentos, tá? Então, a proteção familiar e do plano lúdico para realizações sociais exteriores e cobranças objetivas de realizações. Então, por exemplo, quando a criança ela começa nessa faixa etária, é muito importante a gente sempre estimular ela através do incentivo. Incentivo, como eu estou dizendo, quando ela começa, né, quando ela faz alguma coisa bem feita na escola, na casa dela, no dia a dia, então sempre elogiar, porque tudo isso vai motivar a criança a cada vez fazer coisas melhores, tá? O desenvolvimento físico, psicomotor, intelectual e afetivo é normal, né? Se ele tá dentro da idade, a criança ela estará apto para as batalhas. Se tiver atrasado ou perturbado, né, a questão desse desenvolvimento físico, psicomotor, intelectual e afetivo,
O mundo das letras, ele será impenetrável, fonte de frustração. Estará frágil para os embates sociais. Então, se a criança tiver alguma coisa que ainda não se desenvolveu, né, na questão intelectual, na questão afetiva, física e psicomotora, com certeza quando ela entrar na escola, ela não vai conseguir desenvolver essa questão da leitura e das letras. E para ela isso se torna muito frustrante e pode causar alguns traumas, tá? Então, as primeiras relações sociais definidas, né? Então, vamos pensar quais são as primeiras relações. Ela começa a criar um grupo social fora de casa. A aprendizagem da realidade social começa agora a ser simultaneamente maravilhosa e cruel. Então, ao mesmo tempo que é muito bom, né, começar a se relacionar com outras pessoas, né, com a vida social dela, também pode ser frustrante, né, ou pode ser cruel, porque ela vai ter que adaptar, né, as realidades da vida, tá? Os grupos de companheiro começam a se formar, então as panelinhas, os amigos, os encontros, né, na escola, no clube e na casa do amiguinho também começa a acontecer. Existe também nessa faixa etária um poder um conflito pelo poder, então vai ter sempre aquela criança, né, que vai querer ser o líder. Tá? Então todos vão querer ser o líder, então eles vão disputar entre si, né? Então olha lá, luta pela liderança. O superego, bem e mal serão exercidos, né? Porque nós sabemos que existe o superego que leva as pessoas para o bem e existe o superego que leva as pessoas para o mal. Então nessa faixa etária ela vai ter o superego do bem e também o do mal vai ser exercidos, tá? E o grupo de crianças se fortalece contra os adultos. Então existe um empate entre os pais e os filhos, tá? Então, para uma criança com desenvolvimento normal, ainda haverá a predominância dos valores parentais. Então, crianças hiperativas podem se tornar delinquentes na escola. Recusa as tarefas, desafiando o professor e agredindo os colegas. Então, as crianças, né, hiperativas, muitas vezes, se não for bem trabalhado, pode se tornar crianças delinquentes. Quando as crianças começam, né, a agredir tanto os colegas quanto os professores, precisa avaliar muito bem para ver a causa, né, dessa agressão. Aparecem os apelidos e nós temos que tomar muito cuidado. É melhor ser perseguido, mas manter no grupo do que ser ignorado. Então, quando você tem um grupo, né, por mais que as pessoas desfazem de você ou você não está se sentindo bem nesse grupo, é melhor você, né, ser ignorado e participar desse grupo do que você sair desse grupo. Tá? Então você se torna bodes expiratórios do grupo e acontece uma grande desvalorização familiar. E o desenvolvimento cognitivo, né? O período das operações concretas, de 7 a 12 anos. Já é uma fase mais tranquila da infância. O progenitor do mesmo sexo deixará de ser visto como rival poderoso, porque na fase de 6 a 7 anos, eles não conseguem ainda ter a sexualidade deles ainda está dormente. Então não se valoriza, ela é menina e eu sou menino. Não, né? Eles ainda têm todos iguais, né? Todos têm o mesmo valor, todos iguais. E já de 7 a 12 anos, eles começam a
olhar para o sexo oposto de forma diferente, tá? Um modelo para o processo de identificação sexual, aquisição de confiança em sua própria competência intelectual, né? Neste período, a criança ela torna-se capaz de pensar o seu próprio pensamento e, neste sentido, pode comparar-se aos demais. Então, ele faz comparações ao que ele pensa com o que as pessoas também pensam. E ele também estará, nessa faixa etária, aprendendo a ser homem e a ser mulher, tá? A vivência mãe e filha, ela torna uma identidade feminina saudável, então se torna uma vivência muito saudável, né? No fim da fase pré-operatória, operacional, as crianças observam os jogos dos mais velhos, mesmo sem compreender as regras. Então, quando eles estão, geralmente aos 7 anos, eles começam a observar os jogos e prestar mais atenção, principalmente nas regras, né? Eles não entendem muito bem, mas eles começam a entender regras e a ter mais incentivo e vontade de aprender. Então, de 7 a 9 anos, segue as regras aprendidas. Então, geralmente, nós damos jogos que têm regras, né, aprendidas. E de 10 a 11 anos, modifica-se as regras. À medida que a criança se desenvolve, vai se distanciando da fantasia para atuar no mundo real. O que eu falei anteriormente sobre a questão do mundo da fantasia, que ela está mudando para o mundo real. E os estímulos para o seu desenvolvimento intelectual na vida cotidiana, que não mais necessitará refugiar-se na fantasia. Então, Piaget ele fala que o jogo de regras é a atividade lúdica do ser socializado. Então, uma criança que é bem socializada, bem organizada, bem estimulada, uma criança que é bem desenvolvida, né, que está com o desenvolvimento organizado, ela consegue, né, participar de jogos com regras e as atividades lúdicas, porque os jogos com regras nada mais é que uma grande socialização. Certo, pessoal? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.